Oi gente, bom dia, meu nome é Luísa Chalub e eu vou continuar falando nesse bloco aqui sobre contratos em espécie, que a gente começou a trabalhar no bloco passado. Então, se você não assistiu, eu recomendo que você retorne aí ao bloco anterior para que você acompanhe essa aula completa. Bom, o que a gente está falando agora, a gente começou a falar da compra e venda. E antes de eu passar ao contrato de promessa de compra e venda, que a gente já viu que é um contrato preliminar ou um pré-contrato, eu gostaria de ver aqui principalmente 2 julgados a mais e uma questão do concurso de vocês. Bom, primeiro julgado que eu quero ver aqui tem relação com muito que a gente já tem falado, desde lá de parte geral, também a gente, quando falou da classificação dos contratos solenes, contratos formais, etc. Então, que julgado é esse? Nesse julgado, o STJ ele enfrentou a seguinte questão: a compra e venda de bens imóveis, ela pode ser feita por meio de contrato particular ou é necessário escritura pública? Bom, em regra, por força do artigo 108 do Código Civil, é necessário escritura pública. No entanto, a gente tem uma exceção. Essa compra e venda ela pode ser sim feita por contrato particular, ou seja, sem escritura pública, se o valor do bem imóvel alienado for inferior a 30 salários mínimos. E aí, gente, o artigo 108 ele fala lá, olha, não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Agora, a grande indagação era, para fins do artigo 108 aí, quando ele fala em 30 salários mínimos, qual é o parâmetro que a gente tem que adotar? É o preço dado pelas partes ou o valor calculado pelo fisco? Essa foi a grande questão enfrentada ali pelo STJ. Porque, gente, o que poderia acontecer nesse caso? Poderia ser que as partes, não querendo pagar os emolumentos, né, que são as custas lá dos registros dos cartórios, elas poderiam querer simular aquele negócio dizendo que ele tinha um valor inferior. Então, vamos supor que 30 salários mínimos, considerando que salário mínimo R$1.000, eles digam que ao invés de um apartamento valer R$30.000, aquele apartamento está valendo ali 29 ou 28, para que não tivesse que efetuar o pagamento desses emolumentos. Ocorre que o STJ disse que não é bem assim que funciona. O STJ diz que o artigo 108 ele fala em valor do imóvel e não em valor do negócio jurídico, não preço cobrado pelo negócio jurídico. E assim, se a gente tem uma disparidade entre o preço do negócio e o valor que é calculado pelo fisco, a gente vai levar em consideração o valor calculado pelo fisco. Ele prossegue dizendo: a avaliação feita pela Fazenda Pública para fins de apuração do valor venal do imóvel é baseada em critérios objetivos previstos na lei, os quais admitem aos interessados o conhecimento das circunstâncias consideradas na formação do quantum atribuído ao bem. Logo, trata-se de um critério objetivo e público, que evita a ocorrência de fraudes. Exatamente isso. Então, quando a gente tiver em dúvida se aquele bem, ele tem que ser celebrado, ele tem que ser um contrato solene, ou seja, quais são os contratos solenes mesmo, gente? Revisando aqui rapidamente, isso aqui é um aprofundamento no que a gente já viu. Os contratos, eles podem ser formais ou não formais, solenes ou não solenes, quanto à forma, né? Quanto às formalidades. Bom, os contratos formais são aqueles que têm uma forma prescrita, por exemplo, ter que ser escrito, por exemplo, ter que ter uma cópia, enfim. Agora, os contratos ser assinado por testemunha e os contratos não formais são aqueles que não exigem forma nenhuma, pode ser escrito, pode ser verbal, da forma como as pessoas preferirem. E quando a gente fala em contratos solenes, a gente está falando justamente de escritura pública. A solenidade é aquela que é atribuída pelo tabelião de notas. Então, pela pessoa que tem ali competência, atribuição para efetuar aquele registro ou para efetuar aquela certificação na forma atribuída pela lei, com base lá na Lei 6.573.
que é a Lei de Registros Públicos. Então, os contratos eles podem ser solenes ou não solenes. Eles são solenes quando exigem a forma pública e não solenes quando eles não exigem a forma pública. Nesse caso específico que a gente está tratando aqui, o que o STJ falou? O STJ decide que, para a gente averiguar o critério que é disposto ali pelo artigo 108, se o contrato vai ser solene ou não solene, o que a gente tem que levar em consideração é justamente o valor atribuído pelo fisco, tudo bem? Prosseguindo aqui, um outro ponto aqui, um outro julgado que vai nos ajudar a verticalizar aí um conteúdo que a gente também já viu. O que diz esse julgado? Ele fala: a quitação dada em escritura pública gera uma presunção relativa do pagamento, admitindo prova em contrário que evidencie a invalidade do instrumento eivado de vício que o torne falso. Então, ele prossegue aqui, olha, ele diz: nos termos do artigo 215 do Código Civil, a escritura lavrada em cartório tem fé pública, o que significa dizer que é documento dotado de presunção de veracidade. É uma presunção de veracidade, é uma veracidade relativa, né? Ocorre que essa presunção de que trata o artigo 215 é relativa. Portanto, a quitação dada em escritura pública não é uma verdade indisputável, não é uma verdade absoluta, na medida em que admite a prova de que o pagamento não foi efetivamente realizado, evidenciando, ao fim, a invalidade do instrumento em si, porque é eivado de vício que o torna falso. Assim, entende-se que a quitação dada em escritura pública presume o pagamento até que se prove em contrário. Então, algumas observações aqui que eu acho importante a gente fazer para a gente aprofundar nesse tema. Primeira observação: o que é a quitação, gente? A quitação é o recibo, a quitação é a prova do pagamento. A gente já viu que o pagamento, ele é sim um dever daquele devedor, né, daquela pessoa que está ali naquela circunstância tendo que cumprir aquela obrigação, mas ele também é um direito desse devedor, porque é por meio do pagamento que ele se exonera daquela obrigação. Então, é por meio do pagamento que ele efetivamente cumpre com aquela obrigação e fica livre dela. Aí, como ele paga e o objetivo dele com o pagamento é se livrar daquela obrigação, é cumprir aquela obrigação, a quitação é o documento, é o instrumento que dá essa prova de que ele fez esse pagamento, é a comprovação de que ele realmente está exonerado. Então, essa quitação, que é popularmente conhecida como recibo, é um direito desse devedor. Agora, um outro ponto que é interessante que a gente analise aqui para que a gente aprofunde nesse julgado. A finalidade dos registros públicos, gente, é justamente uma segurança jurídica preventiva. Enquanto o processo trabalha com uma segurança jurídica repressiva, então a gente já teve um problema, a gente já tem uma lide, agora a gente vai tentar solucionar a lide. A ideia dos registros públicos é que a gente gere uma segurança jurídica preventiva. A gente não quer ter uma lide, a gente não quer ter um problema. A gente vai lá e leva em cartório aquilo ali, porque aquilo ali traz uma presunção relativa de veracidade. Quando a gente fala em registros públicos, eles têm ali duas características principais, que é a presunção de veracidade e a publicidade. Quando você leva registro, você dá notoriedade para terceiros acerca daquele fato. Agora, o que é interessante que a gente ressalte aqui? Embora exista, sim, a presunção de veracidade, reconhecida e inclusive nesse julgado do STJ, essa presunção é relativa. O que quer dizer? Que ela admite prova em contrário. Quando a gente fala disso em termos processuais, o que uma presunção relativa importa em termos processuais? Ela importa na inversão do ônus da prova. Então, quem tem que provar que aquilo ali é mentira é quem realmente está refutando aquela prova. Tudo bem? Então, esse era um ponto que eu queria falar, mas para a gente fechar ainda essa questão de compra e venda, eu queria só trabalhar com uma questãozinha aqui também que ajuda a gente a trabalhar com alguns elementos doutrinários que a gente já viu para a gente aprofundar, e aí a gente já passa, depois já entra na promessa de compra e venda, tudo bem? Prosseguindo, então aqui a questão que eu separei para trabalhar com vocês. Arlindo, que é proprietário da Vaca Malhada, vendeu-a a seu vizinho, Lauro. Celebraram em 10 de janeiro de 2018 um contrato de compra e venda pelo qual Arlindo deveria receber do comprador a quantia de R$ 2.500 no momento da entrega do animal, agendada para um mês após a celebração do contrato.
Nesse interregno, contudo, para surpresa de Arlindo, Malhada pariu 2 bezerros. Sobre os fatos narrados, assinale a afirmativa correta. Gente, o que é interessante aí? Seria bom se a gente fizesse uma linha do tempo, para vocês entenderem melhor essa questão. Mas olha, Arlindo era dono de uma vaca que vendeu para o seu vizinho. Eles celebraram um contrato no dia 10 de janeiro, mas essa entrega só deveria ser feita para um mês depois, um mês após a celebração do contrato. Então seria 10 de fevereiro. Nesse meio tempo, entre 10 de janeiro e 10 de fevereiro, essa vaca ela deu cria. O que a gente tem que saber? O que a questão perguntava para a gente? Se essa cria seria do vendedor ou se essa cria seria do comprador. O que é importante que a gente se lembre aqui, gente? A gente tem que lembrar daquilo que a gente falou em relação aos contratos que eles dependem da tradição ou contratos que não dependem da tradição, para que eles se aperfeiçoem. Nesse caso aqui, esse era um contrato que dependeria da tradição, porque eles estão falando ali, olha, o contrato só se aperfeiçoaria no dia 10 de fevereiro, né, quando Arlindo receberia R$ 2.500 e entregaria a vaca malhada para o seu vizinho. Agora, até que essa tradição, né, que é essa entrega da coisa, ela ocorra, a gente tem um princípio, um brocardo romano, que a gente já falou, que é o res perit domino, né, que a coisa pereceria para o dono, porque a coisa é do dono, até que essa tradição ela ocorra. Então a coisa aqui continua sendo de Arlindo. O que a gente sabe, gente? Que os acessórios seguem a sorte do principal, né? Nesse caso aqui, a vaca malhada, ela deu frutos, né? Os filhotes dos animais são os frutos civis. Se ela deu frutos e se a coisa principal nesse momento ainda pertencia a Arlindo, é só a gente lembrar aqui do princípio da gravitação jurídica. A quem vão pertencer os acessórios? Os acessórios a gente sabe que seguem a sorte do principal, não é mesmo? Então, nesse caso aqui, os acessórios, eles seguiriam a sorte. Se a vaca malhada hoje pertence a Arlindo, os acessórios também, que são seus frutos, pertenceriam a Arlindo. Agora, é claro que a situação seria diferente se essa vaca tivesse dado cria apenas depois que já tivesse o seu vizinho Lauro, e aí a gente aplicaria também a gravitação jurídica, no entanto, a questão teria uma solução diferente. Então, a alternativa correta para essa questão é que os bezerros pertencem a Arlindo. Eu gostei dessa questão, eu separei ela para falar com vocês justamente porque a gente tem uma variedade grande de temas que poderia ser trabalhado aqui. Agora, as outras alternativas, os bezerros pertencem a Lauro. Não, a gente já viu. Um bezerro pertence a Arlindo e outro a Lauro. Não, deverá ser feito o sorteio para definir a que pertencem os bezerros. Não, gente, todos esses casos, o bezerro pertenceria a Lauro, caso a tradição já tivesse sido feita. Um Arlindo e outro a Lauro, sorteio. Isso só ocorreria se a gente não tivesse a certeza de quem é o dono dessa vaca e quem é o proprietário também dos seus frutos. Mas no caso, a questão deixou bastante claro pra gente que o dono dessa vaca malhada, né, era Arlindo. E que antes da tradição, a gente sabe que a coisa continua pertencendo ao dono, ao seu proprietário originário. Então, era isso que eu queria trabalhar nessa questão com vocês. Importante lembrar dessa questão da tradição, né, que é a efetiva entrega da coisa. Importante lembrar da classificação dos bens acessórios, principais, frutos. No caso, os filhos da vaca malhada seriam fruto, que é uma espécie de bem acessório, e que a gente aplica o princípio da gravitação jurídica, que o acessório segue a sorte do principal. Tudo bem? Agora, gente, eu queria trabalhar com vocês aqui de uma forma mais simples e mais resumida, o conceito de promessa de compra e venda. Porque a gente já falou aqui da promessa de compra e venda, a gente falou que é um pré-contrato, um contrato preliminar, mas o que significaria efetivamente você fazer uma promessa de compra e venda? Então, eu trouxe esse conceito aqui. Por esse conceito a gente fala que a promessa de compra e venda ou compromisso de compra e venda é uma espécie de contrato preliminar, como a gente já falou,
por meio do qual uma pessoa promete, o promitente vendedor se compromete a vender o seu bem ao promissário comprador, após esse pagar integralmente o preço que foi ajustado. Então, é um contrato preliminar, porque após o promitente comprador pagar integralmente o preço, as partes celebram um outro contrato, que é a compra e venda. Então, a gente poderia chamar a promessa de compra e venda de um contrato meio, e não um contrato fim. Ele existe ali de forma transitória, até que seja celebrado o próprio contrato de compra e venda. E aqui, para a gente concluir esse bloco e a gente fechar esse raciocínio aqui, falando da promessa de compra e venda, eu trouxe esse julgado aqui para encerrar esse tema com vocês. A gente está falando aqui, então, que o contrato de promessa de compra e venda, ele é um contrato meio, né? A gente quer, na verdade, depois que que seja celebrado o contrato de compra e venda. Então, o que foi enfrentado pelo STJ nesse caso aqui específico? Nesse julgado, foi pago integralmente o preço, ocorre que o promitente vendedor se recusou a outorgar a escritura pública. E aí a pergunta era, qual o prazo que o promissário comprador possui para requerer a adjudicação compulsória? Então, qual o prazo que ele teria para que essa compra e venda ela fosse efetivamente celebrada? E aí o STJ ele fala, olha, não há prazo. O promitente comprador ele está amparado no compromisso de compra e venda de um imóvel. E o preço já foi integralmente pago. Então, ele tem o direito de requerer judicialmente a qualquer tempo a adjudicação compulsória desse imóvel. Esse é um julgado muito interessante porque ele esclarece alguns outros pontos que eu gostaria de trazer aqui para vocês. O que o STJ fala? Ele diz, olha, o pedido da adjudicação compulsória é para que seja constituída determinada situação jurídica. Então, a gente já falou aqui, é uma ação constitutiva, né? Ação constitutiva, como a gente já viu também, ela tem um efeito ex nunc, né? Dali para frente. Logo, a sentença possui natureza constitutiva. Agora, um ponto que é interessante, né? Ela está buscando ali o suprimento de uma declaração. Mas, no que tange aos prazos, as ações são divididas da seguinte forma: ação condenatória, prazo prescricional; ação constitutiva, obedece prazo decadencial; ação declaratória, não se sujeita nem à prescrição nem à decadência. Então, gente, isso aqui eu trouxe para vocês porque eu acho relevante, quem está acompanhando aí, somar com aquela dica. A gente tem um bloco que eu falei aqui sobre prescrição e decadência. E eu começo esse bloco diferenciando o que é prescrição, o que é decadência, né? Prescrição seria a perda do direito de exigir um direito, enquanto a decadência seria a perda do direito em si. E eu dou lá uma série de dicas. E uma das dicas que eu falo é que vocês observem realmente qual é a ação, a última das dicas, se não me engano, para que vocês observem qual é a ação que deve ser proposta naquele caso concreto. Esse ponto aqui complementa aquela questão que a gente viu lá, tá? Então, isso aqui é uma revisão, a gente já viu, a gente já falou sobre isso, a gente já falou que a ação condenatória tem prazo prescricional, constitutiva tem prazo decadencial e a declaratória não tem prazo. Mas isso aqui mostra pra gente, no caso concreto, um exemplo prático de aplicação daquelas diquinhas que a gente viu lá, que às vezes a gente pensa, uma diquinha que a gente vai decorar aqui para acertar uma questão em concurso, quando na verdade não, ela também tem uma aplicação prática ali no caso concreto. Então, a STJ conclui essa questão falando: dessa forma, tratando-se de direito potestativo, sujeito a prazo decadencial, para cujo exercício a lei não previu prazo especial, então, seria um prazo decadencial não previsto em lei. Vai prevalecer a regra geral da inesgotabilidade ou da perpetuidade, segundo o qual os direitos não se extinguem pelo não uso. Assim, a míngua de previsão legal, o pedido de adjudicação compulsória, quando preenchidos os requisitos da medida, poderá ser realizado a qualquer tempo. Bom, gente, eu acho que essa é uma boa forma da gente encerrar esse bloco. A gente fechou aqui, então, o que eu queria trabalhar com vocês com relação a compra e venda. Também fechamos em relação à promessa de compra e venda. A gente vai retornar, a gente tem mais um bloco ainda trabalhando com contratos em espécie. E aí, nesse último bloco, eu quero trabalhar com alguns contratos que eu considero que vão ser mais importantes, que tem mais relevância para cair na prova de vocês. Não se esqueçam de seguir o Curso PED no Instagram, de assinar aqui, de se inscrever aqui no canal do YouTube
E também qualquer dúvida pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail, profluisachalub@gmail.com. Tudo bem? Muito obrigada pela atenção e até a próxima.